Graça e paz. Vamos ouvir a leitura das Escrituras. Vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Vamos ouvir a leitura. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração, principalmente esta mensagem da cruz. Paulo marca a sua posição dizendo que ele tinha sido enviado por Deus para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Porque o Evangelho tem tudo a ver com a morte de Cristo na cruz e também com a ressurreição de Cristo, como experiências compartilhadas conosco. Romanos 6, versículos 7 e 8. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, irmãos, pelos critérios do Evangelho, nós também morremos e ressuscitamos com Cristo, como uma realidade espiritual de fé na palavra de Deus. Na verdade, não há força neste mundo capaz de anular a cruz de Cristo, capaz de apagar o poder da cruz de Cristo. O poder desta cruz, no entanto, pode não me alcançar. Embora ela seja real, eu posso não a tomar para mim, de modo que não tenha efeito em mim. Não há um automatismo na cruz de Cristo. Só porque ela existe, ela aconteceu, não quer dizer que eu já fui beneficiado por ela. A palavra de Deus nos exorta a não receber a cruz de Cristo em vão ou de forma inútil. E isto é verdade também em relação ao anúncio da mensagem da cruz, da palavra da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O apóstolo Paulo não está considerando a cruz em si, mas o que aconteceu nela. Isto é importante. A cruz não é apenas um símbolo do cristianismo para mim. Também não é relíquia para mim. Eu não adoro um pedaço de madeira. No entanto, a cruz tem muito significado para mim.
não a cruz em si, mas principalmente o que aconteceu nela, e o que aconteceu nela foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a nossa morte com Ele, nele. Então, nessa cruz de Cristo, nós também morremos, mas nós morremos nele, por meio dele. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: se um morreu por todos, logo todos morreram. É o que diz a palavra de Deus. Eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim e eu fui crucificado com Ele. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de me gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, na cruz de Cristo, ali nós vemos a crucificação do Senhor, porque Ele morreu. Vemos a crucificação do mundo para nós e vemos a nossa crucificação pessoal com Ele. E tem também aquele texto que citamos aqui de uma maneira muito repetitiva, aquele que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o poder da cruz de Cristo não está em exibi-la de alguma maneira, mas reside naquilo que aconteceu com Cristo nela e com todos aqueles que estavam em Cristo. Eu creio que eu estava nele porque Ele me atraiu a si. Então, com Ele eu morri também. Morri para o pecado. Cristo morreu por nós, mas também nos levou e nos fez morrer com Ele, aquela morte. Então, crer na cruz de Cristo pressupõe admitir que a morte que Ele suportou por nós era exatamente a que nós merecíamos, e foi exatamente o que nós experimentamos em Cristo. Se não morrer, irmãos, em Cristo, na cruz, não serve para Deus. Agora, é bom que se diga o seguinte: a cruz de Cristo incomoda muita gente. Incomoda muita gente. A cruz de Cristo não poupa o pecador, mas mata o pecador. E isso aconteceu já. Aconteceu em Cristo. Não havia retorno. Não havia nenhuma possibilidade de sobrevivência para aquele que era levantado na cruz na época em que Jesus também foi crucificado. Era morte certa. Ao ser levantado na cruz, levantado da terra sobre a cruz, Jesus atraiu a todos a si mesmo. Isto é verdade
E eu creio que é verdade porque o próprio Jesus disse isso. Nele fomos identificados, crucificados e mortos para o pecado. Cristo morreu crucificado, mas ele morreu com todos aqueles que ele atraiu a si no momento em que ele foi levantado da terra, antes da sua morte. A cruz de Cristo tem o poder de destruir totalmente, acabar totalmente com o velho homem. Somente a nossa morte em Cristo na cruz pode destruir a nossa terrível e infernal natureza pecaminosa. Não tem outro jeito. Sem a morte do nosso velho homem em Cristo, na cruz, não há regeneração. E sem regeneração, não há salvação. A cruz de Cristo significa o nosso fim, como pecadores, rebeldes e separados de Deus. A cruz de Cristo significa o fim do imperialismo de Satanás sobre aqueles que com Cristo foram crucificados. A cruz de Cristo rompe com o império das trevas e também com o seu imperador, que é o próprio Satanás. Ele é o imperador das trevas, do pecado. A cruz de Cristo rompe com o sistema perverso deste mundo e nos arranca do seu curso. A mensagem da cruz é uma mensagem de morte. A morte de Cristo e a nossa morte em Cristo. A morte do pecador em Cristo, para que esse pecador seja liberto, e liberto verdadeiramente do pecado. E mais, a cruz de Cristo corta o mérito humano pela raiz. Ela destrói o sistema religioso, qualquer que seja ele. A cruz de Cristo, a mensagem da cruz, ela ofende a dignidade humana que se acha merecedora diante de Deus. A cruz de Cristo definitivamente não é popular. Ela incomoda. E incomoda muito. E incomoda muita gente. Além do mais, a cruz de Cristo gera perseguição. Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não seres perseguido por causa da cruz de Cristo. Esta expressão que Paulo coloca, perseguidos por causa da cruz de Cristo. A mensagem da cruz, o anúncio da cruz, gera perseguição. Paulo estava sendo perseguido porque pregava a cruz de Cristo, porque ele pregava que ele estava crucificado com Cristo, que ele havia morrido com Cristo e que Cristo estava nele, vivendo a sua vida justa e santa. A cruz de Cristo causa alvoroço no meio dos demônios e também no mundo.
E também a cruz de Cristo agita o meio religioso, agita os religiosos, sacode o sistema religioso. Uma coisa que o diabo está sempre tentando fazer é se livrar da cruz de Cristo, mas ele não pode, não tem jeito. E como ele não consegue evitar a cruz de Cristo, ele não conseguiu evitar que a cruz acontecesse, então ele procura desesperadamente ocultá-la das pessoas, principalmente o que aconteceu nela, a morte do Senhor. Mas, e aqui está um ponto que nós não podemos deixar de notar, de perceber, de ver, crer, que é a nossa morte com Ele naquela cruz. O diabo tentou matar Jesus diversas vezes, começando quando ainda era criança, mas ele não conseguiu. Ele tentou matar Jesus de outras maneiras, não na cruz. O diabo, quando percebeu que a cruz de Cristo representa a sua derrota total, a salvação dos pecadores, a salvação do universo de Deus, a redenção, ele tentou desviar Jesus da cruz. Ele tentou, de todas as maneiras, evitar que Jesus morresse na cruz, mas ele queria matar Jesus. Várias vezes ele tentou isso, através das pessoas, da multidão. O diabo não se importa que as pessoas saibam que Jesus nasceu, que morreu numa cruz, mas ele procura desesperadamente esconder que nós morremos com Cristo nele. Esconder a cabeça dele, esconder a cabeça dele que está esmagada pelo golpe da cruz. Satanás sempre ataca Cristo, o Evangelho, a obra da cruz. Porque a cruz, irmãos, representa a derrota do diabo, derrota total. Representa a solução de Deus para o pecado. E também a cruz de Cristo é a nossa garantia de salvação eterna. Então, o diabo tenta esconder isso. E muitos cristãos que se passam por cristãos, mas não são cristãos de fato. É fake, não é cristão de fato. Então, muitos desses cristãos, para ser atendidos pela sociedade, acabam adaptando a mensagem da cruz para evitar ofender o mundo. Lamentavelmente, no decorrer do tempo, principalmente no nosso tempo, muitos líderes com rótulos de cristãos passaram a achar a cruz de Cristo, além de muito singela, também ofensiva demais.
Então, eles começaram a estudar meios de melhorar a mensagem da cruz de Cristo, para torná-la mais aceitável ao povo. Mas, com isso, a mensagem da cruz se foi. Cadê a mensagem da cruz de Cristo? Você encontra muita teologia, muito ensino, invencionice, aí você encontra, mas cadê a mensagem da cruz? Poucos estão pregando. Alguém poderá dizer, mas irmão, você está sendo muito radical. Apenas estou querendo salvar as pessoas do dano da teologia pós-modernista divorciada da cruz de Cristo. Isso sim é terrível. Apenas estou gritando daqui, deste lugar, desta igreja, a mensagem da cruz. Apenas isto. Muitos pensam que a cruz de Cristo deve ser apresentada de uma forma nova, de um jeito diferente, mais atraente do que fizeram os pregadores antigos, de antigamente. E é o que estão fazendo, lamentavelmente. E ainda, para piorar um pouco mais, tem os especuladores da fé, que entram em ação visando sempre os seus interesses egoístas. Esses especuladores também adaptam a mensagem da cruz para evitar ofender o mundo e encher suas reuniões. Mas, irmãos, a cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Temos que nos firmar nisso. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. Essa é a boa notícia na qual Paulo exultava. Estou crucificado com Cristo. Só então Cristo poderia viver nele. Porque Cristo só vai viver em nós se antes eu aceitei, eu me rendi, eu criei a minha morte com Ele na cruz. Jesus Cristo nos substituiu fisicamente. É importante dizer isso. Mas espiritualmente nós morremos sim. Morremos nele, através dele. Cristo foi à cruz por mim e me levou à cruz também, quando ele me atraiu a si. E com ele nós morremos. Ali, naquela morte, terminou a nossa vida pecadora e também o nosso viver pelo pecado. Porque se não morrer com Cristo, a vida pecadora não for morta, crucificada com Cristo, não tem como ser livre desse viver pecaminoso. Esse viver no pecado e pelo pecado, ele só acaba no momento em que a pessoa crê a sua morte com Cristo, porque isso separa a pessoa do pecado. Eu insisto, aquela morte que Jesus morreu
não era dele, era minha, era nossa. Eu creio, eu assumo, eu admito, pela graça de Deus, mediante a fé, eu morri com Cristo nele. Quem morreu com Cristo também ressuscitou em vida nova, justa e santa. E esta vida nova, justa e santa é o próprio Cristo, é Ele em nós. Só me resta com alegria confessar: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Consideremos 3 pontos acerca da cruz do Calvário, da cruz de Cristo. Primeiro, a cruz nos mostra o que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós. Ele morreu em nosso benefício. Segundo, a morte de Jesus Cristo na cruz não representa apenas a morte dele, mas também a morte daqueles que estavam nele, lá na cruz. Então, espiritualmente falando, considere-se morto em Cristo para o pecado. Terceiro, a cruz de Cristo também aponta para a vida de Cristo em nós, para a ressurreição de Cristo e a nossa juntamente com Ele. A cruz de Cristo é um portão para a verdadeira vida, para a entrada para a verdadeira vida. Quem entra nesta cruz com Cristo chega à vida real. Quem morreu com Cristo ressuscitou, alcançando a vida real. Não mais eu, mas Cristo em mim. Estou crucificado com Cristo. Assim, o apóstolo Paulo pensava acerca da cruz de Cristo. Eu também penso assim, creio assim. O recado da cruz é nítido. Não dá para melhorar o pecador, nem o corrigir, e nem fazer com que ele progrida ou se desenvolva na vida espiritual. A cruz está dizendo que isso não tem jeito, porque a cruz está anunciando a morte do pecador. E ponto final. O pecador, do ponto de vista da sua natureza pecaminosa e perversa, é incorrigível, incurável e imutável. Daqui a 100 anos, a velha natureza continua sendo velha natureza pecaminosa e até piorada, porque ela vai ficando cada dia pior. Tem que morrer mesmo. Não tem outra saída, não tem outro meio. Tem que morrer, porque essa morte é a medida providenciada e executada por Deus em Cristo. Deus não propõe educar o velho homem da humanidade para não pecar,
mas matá-lo em Cristo na cruz. Não se trata de um pecador recuperado, mas crucificado e substituído por Cristo em seu interior. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amém.